tudo bem? Boa tarde, tudo Olá. certo? Ou bom dia, boa noite, tu não sabe que horas a pessoa vai escutar. Aqui é uma tarde fria e chuvosa de quinta-feira. Com pipoquinha, Salgado e maravilhosa. doce. Que deu certo, a gente não sabia fazer pipoca doce, aprendemos hoje. Hoje pegamos a receita da internet. Por Graças quê? ao Bruno. Porque nós somos livres. Isso Isso aí. Que inclusive é... Nosso tema de hoje, a liberdade. Verdade. Enganchamos no assunto do último vídeo sobre a nossa criança interior e a nossa queria pipoca doce e salgada, precisava ser as duas. E não era doce pra colocar açúcar, era aquela caramelada durinha. Quem faz? E hoje, então, estamos nos permitindo, né? Temos a liberdade de escolher fazer isso. E você, tem se permitido fazer o que você realmente está escolhendo de coração? Ou você está só reproduzindo padrões, vivendo no automático e botando a culpa das suas escolhas no universo? Pois é. Às vezes eu coloco a culpa das minhas escolhas no universo, mas só às vezes. Quando eu Eu não também. tô muito presente na minha vida, quando eu tô, tipo, vendo que tá tudo desmoronando, eu penso assim, pô, universo, é isso que tu quer pra mim, então? Mas aí eu deixo de pensar sobre o que eu não estou decidindo, o que eu não estou empoderando em mim e o que eu não estou aceitando em mim que me faz chegar onde eu quero. E isso fala muito sobre prisão mental, sobre falta de permissão para ser livre, né? E esse é um tema muito interessante pra gente trazer hoje. Mas livre do quê? Exato. Livre de julgamentos, livre dos pontos de vista dos outros, do que você acha que você quer fazer e você não faz. Porque outro vai achar. Outra situação, outra pessoa, outro familiar, né? Então a gente acaba se aprisionando cada vez mais. A gente vai se diminuindo, a gente vai se excluindo quando a gente não escolhe verdadeiramente o que a gente quer fazer. Eu escolho ser livre, mas a gente não faz nada que nos permita isso. A gente não escolhe nada que permita a gente sentir a liberdade, que muitas vezes tá, como a Cami falou, na nossa cabeça. As limitações, as jaulas, as prisões, né? Quantas vezes em coisas tão bobas, por exemplo, uma roupa que você quer comprar, você escolhe algo que você foi sempre acostumado a comprar, ou da tribo que você acha que se enquadra e tem que ser daquele jeito, ao invés de simplesmente se permitir sentir, não, eu quero, sei lá, uma calça xadrez rosa, porque é o que o meu corpo quer e ponto. E se permitir ter essa liberdade de, eu sou diferente, tá tudo bem ser diferente. Eu tenho uma escolha que todo mundo vai julgar. Azar das outras pessoas. Não importa o que os outros pensam. Não importa o julgamento que vão colocar em cima de você. Se você se permitir se conectar com essa vontade interior, você vai ficar feliz. Simplesmente assim. Nós compreendemos que nem sempre é assim, né? A gente já falou aqui no canal, né? A gente já falou sobre criança interior, mas também tem o adolescente interior que ele quer pertencer. E ele tá perdido. Perdido no quê? Na forma de se vestir, no que vai escolher para assistir, porque ele vai querendo pertencer. Então, onde ele se sentir acolhido, ele vai se formar e se moldar naquilo ali. Por isso, muitas vezes, os adolescentes, nós já fomos adolescentes, eu fui um adolescente bem aborrecente, creio eu, porque as coisas quando saíam fora do controle, do meu controle, que não era como eu gostaria, eu acabava ficando frustrado, não me permitindo fazer outras coisas e chegar além, né? E é de acordo com a consciência que a gente tem naquele momento, né? São muitos hormônios, é muita coisa que o mundo joga pra você, né? Então, tu ser livre de ser quem tu é se torna um desafio. E é muita pressão, né? Escolher profissão, escolher estudo, seguir ou não aquilo que os pais estão mandando, seguir ou não essa vontade, seguir ou não o que os amigos estão falando. E essa questão do pertencimento é algo muito, muito impactante na nossa vida. O ser humano, ele é sociável, ele sempre vai buscar um sentimento de acolhimento, independente do grupo, De comunidade. da esfera, né? de comunidade. Às vezes até, não, mas eu sou diferente, eu sou excluído. Tá, mas tem um grupo dos excluídos que você tenta pertencer. Então, mesmo assim, sempre a gente vai querer ter alguém ao nosso lado. E muitas vezes a gente acaba aceitando
pensamentos, costumes que não tem a ver com nós pra honrar esse pertencimento. Nossa, esse grupo me acolheu, então eu tenho que seguir aquilo que eles estão fazendo. Aqueles filmes de adolescente mostram muito isso. Muito, né? A pessoa nova que entrou no grupo e aí começa a agir igual aos outros. Uma e rebeldia. tem que se adequar aos padrões. Eu fui uma adolescente bem rebelde. Eu, assim, ó, bebia, né? Usava algumas drogas, saía bem louca. Aproveitei a adolescência. Mas tinha muitas questões emocionais ali que eu não olhava. Então, todas essas coisas acabavam sendo uma fuga. Pra realmente eu não olhar, eu não sentir. É uma forma de anestesiar, né? Aquilo que tava ali dentro reverberando e eu não sabia nem como lidar com aquilo. Então, hoje eu tenho uma nova consciência. Eu olho pra tudo isso de uma forma muito diferente. Eu ainda saio, eu ainda bebo. Eu faço o que eu sinto que eu quero fazer naquele momento. Mas eu sempre busco o porquê que eu tô fazendo aquilo. Ah, final de semana, ficou frio aqui pra nossa região. Vamos tomar um quentão no final de semana? Vamos. Vamos tomar um vinho? Vamos. Mas por quê? É uma fuga, alguma coisa, algum sentimento que tá ali me atrapalhando? É aquela sensação de querer fugir da rotina de segunda a sexta e no final de semana, eu tenho que viver no final de semana. Não, a gente tem que viver todo dia. Todos os dias da nossa vida a gente tem que se sentir vivo, livre. E senão a gente entra nesse ciclo de tentar fugir, né? Fugir da minha rotina, fugir da minha realidade, botar a culpa, né, das coisas que eu estou criando na minha vida, no universo, nos outros, na forma com que eu fui criado. Fugir dos sentimentos. Engraçado que o Bruno falou uma coisa que a Cat complementou muito bem ali quando trouxe esse ponto da adolescência, porque o adolescente ele busca autoafirmação, né? E a autoafirmação, ela vem de uma falsa necessidade, na verdade o controle, né, ele vem de uma falsa necessidade de ter noção do que vai acontecer, né? Então, como um adolescente quer ser aceito, né, ele quer participar e pertencer de um grupo, ele acaba às vezes se perdendo um pouco, ele tá naquela coisa assim, nossa, na minha casa era assim, aqui na rua acontece assim, aonde eu vou achar um meio termo entre, tipo assim, o que é ser tão careta que nem os meus pais, e o que eu vou levar, tipo, como o algo a mais, né, pra ser parte dessa galera, pra estar aqui, pra ser querido, pra ser chamado, enfim, é aquela necessidade do coletivo. Só que esse controle, né, essa necessidade de controlar a situação, ela traz uma falsa ilusão, né, de paz e de sanidade, porque na verdade a gente não controla as coisas. E tentando controlar e tentando fazer, a gente vai se moldando em caixinhas que às vezes a gente não cabe. Mas a gente faz caber para que a gente possa exatamente pertencer, né, para que a gente possa sustentar uma imagem, né, perante os outros. Quando, na verdade, quando os anos vão passando, a gente descobre que a verdadeira liberdade, ela está em realmente você ser quem você é, assumir o que você gosta, o que você quer, sem se preocupar realmente com o que o outro pensa, com se vão te chamar ou não para sair naquele final de semana. Mas é tipo você assumir a sua essência e saber dizer seus nãos, porque você realmente não quer fazer aquilo. Você não precisa dessa autoafirmação, porque você entende que você se basta. Então, encontrar essa veia, né, essa certeza dentro de si, ela traz um mundo de outras opções. Inclusive a coragem de, por exemplo, eu quero fazer tal coisa e ninguém mais quer, tudo bem, eu vou fazer sozinha. Tipo, hoje eu quero ir num barzinho, ninguém quer ir comigo, sei lá, tá todo mundo casado, tá todo mundo isso, todo mundo aquilo. Pois eu posso me sentar num barzinho, tomar um shopping, comer uma batatinha sozinha. Por que não? E se divertir, conhecer pessoas e se permitir, né? Agora, ir no cinema, por Exato. exemplo, são coisas que as pessoas não conseguem, muitas pessoas não conseguem ir sozinhas. Jantar fora. Comer, né? Que tipo, tem que ser em grupo ou outra pessoa. Por que não comer com a tua companhia? Eu conheço pessoas que não almoçam, não comem se estiverem sozinhos. E não só os adolescentes. Eu conheço adultos que entraram em empresas com rotinas extremamente autodestrutivas, assim, um aspecto mental e de saúde, em que escolheram
entrar naquele ritmo para ser aceito pela empresa, para ser aceito pelos colegas, de ai, todo mundo aqui trabalha 12 horas por dia, então eu também tenho que trabalhar, porque senão eu vou ser a única que eu vou trabalhar só as 8,48 horas. Onde é que já se viu isso? Né? E isso é muito... Como é que eu posso expor? Opressor. Não deixa de Mas ser é num opressor. sistema que a Limitador. gente vive também, né? De que a gente, se a gente não se permitir, a gente não ir de acordo com as nossas escolhas, as nossas vontades. Claro que tem que ter Bom senso. um bom senso em tudo, né? Nas escolhas que tu vai fazer. Mas que tu não entre num ponto de vista de limitação que te tira toda a tua liberdade de quem tu quer ser, quem tu escolhe ser, né? Quem tu escolhe te tornar. Por um sistema de que você tem, inclusive familiar, de que você tem que fazer este vestibular porque o seu bisavô, tataravô e seu pai foram, sabe? Então você é livre para fazer as tuas escolhas, tu é livre para tu escolher o que tu quer trabalhar para fazer dinheiro ou com quem você escolhe se relacionar, né? O tema é liberdade, né? Então, tipo, o quanto a gente se limita, a gente se coloca em caixinhas pequenininhas e limitações e não consegue mais reconhecer as nossas potencialidades, Exato. né? Eu já falei em outro episódio e eu vou trazer de novo, né? Imagina como o mundo seria diferente, como o mundo seria feliz se cada um fizesse aquilo que realmente tem vontade, aquilo que dá realmente alegria pro ser. Ah, eu quero ser poeta, cara, se joga nisso. Ah, eu quero ser... não sei se você vê isso na cabeça. Independente do que for. Cantor, Se joga... Geralmente... artista circense, Uhum. sabe? A gente tá falando... Hoje eu tô muito numa vibe arte, música, essas coisas que a gente não costuma fazer muito ou não perceber, né? Pintar, Que é música, o que geralmente, dança. que é o que geralmente a sociedade reprime, né? Esse lado Repressão artístico. nessa parte, do lado artístico, do lado de tu sentir o teu corpo numa dança, de botar em movimento, né? Por exemplo. Porque... Desculpa, Não, falar. pode continuar. Ou na criatividade, tu pintar uma tela, seja lá qual for, livre, Eu sabe? ia dizer que, tipo, esse tolher, né, a criatividade, a percepção do corpo, a percepção da mente é uma forma de controle também, né, do externo para nós. E nós aceitamos esse controle. De porque... fora pra dentro, né? E ao Isso, contrário. Exato. Só que, por exemplo, assim, é uma coisa que a gente aceita. Não sei se porque todo mundo aceita isso, ou se porque a gente acha que, tipo, tem que ser dessa forma, a gente comprou essa ideia. Por tudo isso, eu acho. Pode Né? ser. Por se tu for diferente, porque quem é diferente, vocês sabem qual é o final deles, né? Quem faz diferente e tudo mais. Perseguido. Perseguido Exato. até não, né? Porque sai daquele padrão, sai daquela limitação, sai daquele que quer limitar, né? Não, tinha uma música que falava... Não sei, agora me veio aqui, não sei se é isso, mas me lembrei. O que você faria se ninguém tivesse vendo você agora? Tipo, o que você faria se ninguém tivesse olhando pra você? Se ninguém pudesse te ver? Como você agiria? Como você pensaria? Como você sentiria? Sabe? O que você se permitiria se não tivesse um olhar cravado em ti em cada passo que tu dá? Né? Hoje também eu acho que tem muito essa questão da falsa liberdade, porque eu vejo que as pessoas têm muito essa coisa da expressão na internet, né? Tipo, elas entendem aquilo ali como um lugar onde se permite tudo, mas na verdade estão sempre, tipo, querendo mostrar algo que não é bem assim. Tudo, tipo assim, pode, mas até certo ponto, né? Eu falo sem filtro porque, tipo, não tem aqui ninguém me vendo, então eu coloco pra fora um eu que daqui a pouco, né, as outras pessoas não podem ver. E acaba que vira uma terra sem lei, uma terra selvagem, mas ainda assim uma terra de aparência que controla, né? Se tu não tá, tipo assim, a época de dancinha, se tu fazia dancinha, tu tinha, né, sucesso, tu ia pra cima dizer. Aí se tu não fizesse, tu flopava, umas coisas assim. Então, tipo assim, inclusive hoje, com tanta liberdade de expressão, entre aspas, eu acho que é um dos momentos que a gente mais tem opressão na expressão, né? Repressão, talvez. Porque, tipo, na época de 70, 80, ali, 60, que o pessoal fazia morto, as pessoas, elas traziam, né, um eu verdadeiro, elas traziam, tipo, uma essência diferente.
E hoje, mesmo que a gente tenha toda a tecnologia e a gente tenha um espaço de fala que talvez antigamente não tinha tanto, parece que a gente tem menos capacidade de expressar e tornar livre quem a gente é do que o pessoal de 60 e 70. Eu acho que a questão não é nenhuma capacidade, mas uma falta de incentivo mesmo, onde as pessoas foram condicionadas e acostumaram a entrar nesse padrão mecanizado, esse padrão de não, tem que ser assim, tem que ser assado, esse é o comum, e você tem que se adequar a esse comum, porque senão você é o errado, né? Da cena, da sociedade, enfim. E isso a gente passa muito de geração para geração. Ah, tu não pode se vestir assim porque é errado, tu não pode fazer isso porque é errado, tu não pode fazer aquilo. E aí vai matando os nossos sentimentos, as nossas vontades internas. E aí, olhando do ponto de vista terapêutico, né, das terapias, quanto mais a gente fluir essa nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira vontade, cara, mais a gente se conecta com as outras pessoas, mais prosperidade vem na nossa vida. Porque se a gente tá falando exatamente a mesma coisa que todo mundo, as pessoas sentem que não é verdadeiro e elas não se conectam. Inclusive a autoestima, né? Uhum. A tua autoestima, quando tu falou de prosperidade, mas também de autoestima, de tu se sentir bem contigo mesmo com a escolha que tu fez, com a roupa que tu quis vestir, sem precisar... A gente já puxa pra moda também, né? Sem querer pertencer, mas que tu escolhe o que tu tá afim de fazer e de se vestir com a cor que tu gosta, com o tipo de corte de cabelo que tu gosta, e te sentir uma pessoa completa com todas essas tuas escolhas, né? Essa liberdade que tu tem de expressão, inclusive, né? Eu vou trazer um exemplo meu. Quando eu tava lá na minha adolescência, meus 15, 16 anos, eu não era muito incentivada, bem por essa questão da moda, a ter o cabelo crespo. Hoje eu amo meu cabelo, os cachinhos, eu cuido, eu compro creme caro, eu adoro isso. Naquela época eu cheguei a fazer progressiva. Por quê? Porque eu não estava dentro de um padrão, eu não estava dentro do que os outros diziam que era bonito. Então eu não me sentia bem com o meu cabelo, com o meu corpo do jeito que ele era. E foi muita desconstrução para assumir meus cachos e aceitar isso e muitas outras coisas. E quantas vezes no nosso dia a gente faz isso, por menor que seja? É uma comida que tu tem que comer aquilo lá que todo mundo tá acostumado. Ah, final de semana, pizza e hambúrguer, né? O churrasco. O churrasco. Todo domingo, churrasco. Né? A comemoração, coisa assim. Ah, isso é um date, uma coisa de namoro ali, de conhecer, já vai pra um sushi da vida. Então, entra alguns padrões que não é, às vezes, tá no subconsciente. E aquilo vai condicionando a gente e a nossa alma fica gritando que quer essa liberdade e a gente não sabe nem que liberdade que é. Às vezes tá tão impregnado ali dentro que a gente não se dá conta. A minha psicóloga uma vez me perguntou assim, Cat, tu tá sempre buscando essa liberdade, mas o que é essa liberdade que tu busca? E aí foi todo um trabalho de terapia interna, de tentar entender o que era essa liberdade. E hoje eu sei que, no meu caso, estava muito mais relacionado a algumas crenças e pensamentos que eu trazia de questão familiar, que por mais que a minha família não falasse mais aquilo, não dissesse mais que aquilo era certo e errado, dentro de mim era como se tivesse eles em miniatura ali, né, dizendo, não, tu não pode ir pra lá, tu não pode fazer tal coisa. E a gente pode tudo. Na verdade, a gente pode tudo. A gente que não escolhe fazer isso. E aí, quando a gente entra num padrão vitimista, a gente diz, o universo não me deixa, não sei o que, não dá certo. Então, a gente precisa se permitir mais e deixar esse lado do sentir, né? De se conectar com as emoções, de se conectar com essa nossa verdadeira vontade para botar isso para fora, que daí a gente começa a se sentir mais livre na vida. Exatamente. E junto ali com a questão do controle, na verdade, o controle eu acho que ele é tipo um medo disfarçado, né? Quando a gente tem medo dos julgamentos, das coisas assim, a gente toma conta, né? A gente permite que esse sentimento tome conta e a gente vira, tipo, realmente prisioneiros, assim. Porque a gente não exerce a nossa liberdade de ser. A gente exerce o julgamento do outro sobre nós e a gente valida muito mais a opinião do outro do que o nosso querer, né?
Então, por que que a gente dá tanto poder pro outro, sendo que cada pessoa tem o seu próprio poder, cada pessoa tem a sua própria história? O que é bom pra Cat pode não ser bom pra mim. Então, se o olho dela tá me julgando, ele tá dizendo muito mais sobre a história dela do que sobre o que eu tô fazendo. E vice-versa. Então, por exemplo, por que que a gente entrega o nosso poder pessoal e a permissão da pessoa direcionar as nossas escolhas, os nossos caminhos, e a gente se permite aprisionar, mesmo sendo livres, nós somos prisioneiros? Quais escolhas nós não estamos fazendo, sabe? Quais prioridades a gente não está reorganizando? Porque às vezes é muito uma questão também de parar para refletir e entender até onde a gente quer ir, né? O que a gente tem de objetivo para nós. A minha mãe sempre disse para mim assim, ó, se tu não sabe aquilo que tu quer, tu já sabe metade do caminho. O que tu vai querer, tu vai descobrindo ao longo, mas tipo assim, se a gente se tira de locais que a gente não quer mais estar, de comportamentos que nós não desejamos mais ter, de opiniões que nós não aceitamos mais receber, todos esses nãos que a gente comprava, a gente já tem metade do caminho da liberdade assumido. A gente só tem que encontrar onde tá os outros 50% que a gente pode extravasar aquilo que a gente tem dentro. E é só dando uma cavadinha, porque a gente soterra mesmo. Ali naquela fase de pré-adolescente para adolescente, que a gente precisa se firmar, né, nessa sociedade, dos amigos e tudo, a gente mata muito daquilo que a gente tem dentro em prol do outro, né? Do que o outro tá pensando. E é aquela coisa, né? Se nada nem ninguém importasse, como seria a tua vida? O que que você escolheria fazer? Porque, sinceramente, a opinião dos outros, o julgamento dos outros não muda nada na nossa vida. Só muda se a gente botar esse poder de, nossa, o Bruno falou que meu cabelo tá feio. Meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer no meu mundo? Cara, não importa se ele não gosta do meu cabelo. É o problema dele, é a opinião dele, que vem da consciência dele. Não vai mudar nada no meu. A não ser que eu permita que isso mude a minha realidade. Isso. Porque a gente cria, cada um cria a sua própria realidade, cada um cria o seu mundo, né? Então, quando a gente acaba deixando a nossa força, o nosso poder pessoal, a gente vai. Que é nesse julgamento, de se sentir julgado, de julgar o outro, inclusive. Então a gente acaba perdendo energia, a gente acaba deixando o nosso poder nas mãos dos outros, né? Então a gente acaba perdendo a liberdade de criar verdadeiramente o que a gente realmente quer ser, né? Até porque se a gente dedica a nossa atenção pro outro, o nosso foco tá no outro, né? O que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer, o que o outro vai dizer, como que o outro vai reagir, a gente não tá dedicando tempo para nós mesmos. A gente tá com a nossa força, a nossa energia toda fora de nós. Porque se eu tô preocupada o tempo inteiro com o que o Bruno e a Cat estão pensando e fazendo, eu tô esquecendo de olhar pra mim. Agora, se eu foco em mim, no que eu quero, no que eu tô me melhorando, nos objetivos que eu não tenho tempo pra estar pensando no julgamento deles sobre mim, porque eu tô muito focada no meu eu, no que eu quero fazer. E, tipo, isso não é uma questão de egoísmo, é uma questão de entendimento que a minha jornada só eu vou caminhar. Eles não vão vir aqui vestir o meu sapato e caminhar ela por mim, né? Eu vou caminhar ela sozinha, eu dando poder pra eles ou não. Só que se eu tiver o meu poder comigo, eu vou ter muito mais domínio sobre o que eu tô fazendo, muito mais consciência e presença no que eu tô fazendo, do que se eu estiver caminhando enquanto a opinião deles estão manipulando o que eu tô fazendo. Vai patinando, né? Não vai caminhando, Exato. tu vai patinando, tu vai se puxando o freio, tu vai se limitando, se bloqueando, né? Tu trouxe umas cartinhas pra nós? Eu trouxe. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando, né? Porque aqui vieram cartas bem interessantes. Uma foi a dedicação, que me veio esse insight do dedicar o tempo pro outro. E o olhar positivo sobre nós mesmos e sobre nossas ações, eu acho que tem que pesar muito mais. No vídeo anterior ali da criança, eu tinha comentado sobre a questão do... Agora nós somos adultos, mas a gente ainda escuta as vozinhas dos nossos pais nos repreendendo, né? Porque a gente, bem ou mal, tem essa... A gente foi, tipo, domesticado, né? Meio que adestrado pra isso. Então, tipo, às vezes a gente esquece de olhar pra nós mesmos com os nossos próprios olhos, sabe? Tirando os véus, tipo, da percepção do outro e trazendo esse olhar positivo e, tipo, vibrar com as nossas conquistas, com as nossas escolhas e com os nossos acertos, com os nossos erros também. Trazer esse olhar, tipo assim, do eu consigo, do eu posso, independente do que o outro diga, né?
Quando a gente faz isso, a gente consegue refletir no mundo toda a verdade que tem na nossa alma. Porque o mundo, ele, na verdade, é um espelho do que a gente tem por dentro. E se a gente tá vibrando em felicidade, a gente vai enxergar infelicidade. Se a gente tá sendo manipulado, a gente vai enxergar manipulação em tudo. Agora, se a gente permite extravasar nossa verdade, botar pra fora aquilo que verdadeiramente a gente sente, a gente pensa, a gente sonha, a gente vai conseguir ver e se conectar com pessoas semelhantes no mundo, e a gente consegue, dessa forma, por ressonância, potencializar o nosso poder. E aí a gente encontra a nossa rota de sucesso junto com o nosso despertar interior. Olha que lindo. Mas isso tudo acontece no equilíbrio, né? Não é porque a gente vai botar pra fora a nossa verdade, que a gente vai ser sem filtro, que a gente não vai usar do nosso bom senso, mas com a certeza de que aquilo que a gente faz pela gente é o que vai ressoar e vai trazer pra nós a certeza de que a gente tem o dever cumprido sobre o nosso compromisso com a gente mesmo. Até porque é aquela coisa, né? A melhor forma de ser um exemplo para os outros é quando a gente escolhe verdadeiramente com o nosso coração, na nossa vida, e simplesmente é um convite, onde as pessoas vão se conectar e vão ver através da nossa experiência o que é melhor para elas. Porque no momento que eu acho que o meu caminho é o melhor para todo mundo, eu vou tentar impor isso para os outros. E isso é péssimo, porque daí eu tô podando a pessoa de trilhar o caminho dela. Então, no momento que eu digo, não, esse é o meu caminho, foi assim, assim, assado, eu me encontrei fazendo isso, as pessoas vão pensar, ah, legal, talvez seja um caminho que eu possa experimentar também. E aí, quem estiver pronto, quem sentir no coração, vai fazer isso também. Mas no momento que eu tô assim, Cami, tu tem que fazer isso, porque é o melhor pra ti, porque eu tô dando toda a minha energia pra ela, tô desempoderando ela dela fazer suas próprias escolhas e seguir seu caminho. Porque daí não vira uma possibilidade pra mim, né? Não vira uma coisa como, tipo assim, eu me espelhei numa coisa positiva. Não é que eu vou copiar o que ela está fazendo, mas vou usar isso como uma referência pra melhorar alguma coisa em mim. Vira uma obrigação. Porque daí, tipo, tu se sente assim, ó. Meu Deus, a pessoa tá dedicando um tempo ali pra me fazer ir pra tal lugar, tá botando uma energia pra que eu faça tal coisa. Então, tipo, tu pensa em, ela tá gastando tempo dela comigo, a energia dela comigo, tu se sente obrigado a retribuir, a fazer, porque ela tá ali, sabe? Agora, quando tu faz isso como se tornando uma referência, tu melhora pra ti e as pessoas se espelham de uma maneira positiva, tu tá criando possibilidades das pessoas se conectarem com algumas ou com todo o teu trajeto e, tipo, fazer disso talvez um objetivo pra elas também. Mas quando tu impõe isso, tu tira essa possibilidade, essa liberdade de escolha e tu entrega pra pessoa uma obrigação, né? E ninguém tem que nada, né, gente? O tem que é uma palavra que deveria sair, não tem que nada. Somos livres. Exato. Claro que a gente não tá imune de colher tudo que a gente tá plantando, tudo que vai e volta. A gente não tá imune, né? A gente vai ser quem a gente é. E a gente vai colher isso de volta, quer queira, quer não, né? Então, tu falou de bom senso, né? Então, o que a gente fizer sentindo a nossa liberdade, se sentindo livres, escolhendo fazer o que a gente verdadeiramente quer fazer, escolhe fazer, a gente começa a trabalhar nossa autoestima e aí a gente começa a ter mais conhecimento de nós mesmos e aí se sentir cada vez mais livres pra fazer o que Só felicidade, escolhe. né? Felicidade, Alegria, E o mais leveza. legal disso que o Bruno tava falando ali, que quando a gente começa a vibrar tudo isso, a gente entende o que é pertencimento, que é o que a gente busca lá no início da nossa pré-adolescência, né? A gente consegue ter a firmeza, né? A segurança de pisar no mundo vestindo a nossa própria roupagem. E isso traz um pertencimento absurdo pro nosso interior, né? Totalmente. Olha, não teria que fechar melhor esse episódio do que isso. O Exatamente. conselho é: sigam seus corações, sigam a sua liberdade, a sua verdadeira vontade para construir uma realidade realmente de acordo com aquilo que vocês querem. Sem medo do que você vai deixar pra trás ou perder no caminho, porque as coisas elas vão se renovando, né? Às vezes as relações se transformam e de alguma forma, se você não se transformar, a pessoa vai e talvez em algum momento aquela pessoa já não faça parte da sua vida
aquela rotina não faça parte da sua vida. Então não tenha medo do que fica pra trás, do que você precisa deixar ali em stand-by. Às vezes você volta, dá um oi, tipo, mas segue, porque você vai se surpreender com o que você vai encontrar no caminho também. Infinitas possibilidades, o mundo é gigante e o universo, ele tá muito aí abundante pra nós, né? Isso aí. Eu queria deixar uma pergunta, então, pra gente finalizar. Hoje vai ser um pouco mais curto, talvez. Não sabemos, vamos ver depois na hora do vídeo. Quem é você antes de escolher este corpo? Então, Olha quem era, só. né? Vamos largar essa pergunta pro universo. Quem é você antes de escolher este corpo? Profundo, hein? Vamos deixar aí. Alugou um triplex na minha cabeça, que eu vou ficar aqui. Maquinando Né? isso. Então tá. Gratidão, gente. Gratidão, gente. Até a Obrigada. próxima. Valeu. Até. Tchau, Tchau, tchau.